Olá pessoal do canal Espaço Forex, estamos trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez no vídeo de hoje estarei ensinando uma estratégia simples e eficaz que você poderá utilizar ela no Forex, no índice, mini índice, criptomoedas e afins. Isso para gráfico futuro em criptomoeda, vamos ressaltar isso. Bom, primeiramente você pode utilizar em qualquer time frame, seja M15, H1, H4, D1, S1, não importa, qualquer time frame ela é utilizada. Eu estou no AudioCAD de 15 minutos para fazer a explicação. Bom, primeiramente nós iremos utilizar um indicador nessa estratégia, tá? Que o indicador é o RSI, Índice de Força Relativa. Nós vamos adicionar o RSI, ele vai vir mais ou menos desse jeito, você diminua ele e ele vai vir dessa configuração, mas nós vamos alterar ele. Abrir as configurações deles, vamos remover RSI Based AMA, que é a linha amarela ali, vamos salvar como padrão e vamos aplicar. Bom, está pronta a nossa configuração do RSI. Os valores que ele vem são os valores que nós utilizamos, tá? Agora vamos entender um pouco o RSI. Eu vou aumentar ele um pouco aqui para vocês verem melhor, tá? Vocês vão deixar o RSI embaixo ou em cima, onde vocês preferirem. Nós temos que entender o que? Existem três regiões do RSI de extremidades. Existe a região aqui de baixo, que é a 30, onde tem essa linha demarcada aqui. Essa é a região 30, a região de cima, onde tem a linha demarcada, que é a região 70. A região do meio, onde tem a linha demarcada, que é a região 50. Tá? A 30, a 50 e a 70. Esses são os pontos de extremidade do RSI. Tá? Agora vocês podem ver aqui, 30, 50 e 70. Perfeito? Perfeito. O RSI ele vai sempre estar trabalhando sobre essas regiões, no meio delas, tá? Subindo, descendo, subindo, às vezes do meio para baixo, do meio para cima. E existe também a sobrecompra e a sobrevenda. Quando ele está sobrecomprado, aqui. Quando ele está sobrecomprado é quando ele ultrapassa a região de 70 e vai buscar mais em cima. Quando ele está sobrevendido é quando ele ultrapassa a região de 30 e vai buscar mais embaixo, tá? Por que isso? Isso ele vai buscar pontos de extremidades no gráfico. Tá? A gente pode ver aqui que é um topo de extremidade, utilizando o gráfico junto. Então é um ponto de extremidade onde ele vai dar aquele gás final do mercado. Perfeito? Bom, tem que entender que o RSI ele tem um delay, tá? Essas demarcações aqui ele tem um atraso, então não é automático, ele tem um atraso anterior, mas ele pode ser muito bem utilizado, saiba disso. Isso aqui mostra, como diz, índice de força relativa, mostra como está a força do mercado. Aqui é visivelmente que ele está numa força de alta, tá? Aqui, tá vendo que está numa alta, vou comprar. Não, não é assim. Tá vendo que está numa baixa, vou vender. Não, não é assim. Existem estratégias para nós utilizar o RSI. Perfeito? Então já conseguimos entender o RSI, então nós vamos aplicar ele junto com o mercado. Perfeito? Perfeito. Bom, vamos lá. Utilizando esse ponto específico para explicar a estratégia. É a estratégia principal, mas eu vou explicar outros meios para você utilizar o RSI então, nessa aula. Você vai ver o que? O preço ele vinha anteriormente numa subida, não é? Ele vinha numa alta aqui. E ó, vocês podem ver que desde aqui de trás, ó, o preço vinha subindo, mas no RSI a força vinha sendo mantida padrão, né? Até que chegou nesse ponto e caiu, fez uma queda, fez uma correção. Esse aqui será o próximo topo. Perceba que no próximo topo ele não teve força de chegar lá em cima, o RSI, e ficou aqui. E depois caiu novamente e buscou um fundo, retornando com esse topo aqui, ó, ele não teve força de alcançar o topo também. Isso está mostrando para nós o quê? Que ele está perdendo força de alta, perdendo força de subir. Por quê? Esse topo aqui é demarcado aqui e o outro topo que é demarcado aqui ele está mostrando nitidamente que está perdendo força. Mais fraco, mais fraco. Aqui também. Então, o que isso aqui nos indica? Bom, ele está ficando mais fraco. Então, ele vai, nem que seja possivelmente, cair.
Caso você não tenha uma noção boa de esforço e resultado, você pode usar o RSI. Sabendo que ele está perdendo força de alta aqui e aqui, você vai utilizar isso como um ponto a mais na sua estratégia. Tu nunca vai operar somente com ela. Aqui, vamos ver se daria uma oportunidade aqui. Bom, o RSI nos mostra que ele está sem força de subir, tá? Que a força está para queda. Beleza, fez esse topo, já começou a cair. E aí, poderíamos ter utilizado que estratégia aqui? Bom, primeiro, cruzamento de média, tocou na média. Foi um cruzamento recente, poderia ter utilizado, com a confluência do RSI, mostrando que ele está fraco, a alta. Foi um cruzamento recente, caiu. Poderia ter usado uma Fibonacci aqui junto, que daria na região de 50, tá? Também poderia ter feito uma venda. Onde eu vou fechar a ordem? Aí existem pontos específicos, tá? Vamos lá. Primeiro, eu recomendo você sempre achar no gráfico uma região que fecha a ordem, que seja uma região que vai segurar o preço, que no caso foi aqui. Ele poderia ter parado aqui. Ou tu pode fazer o que? Observar no RSI. Se ele cruzou a região central, tentou buscar o cruzamento para voltar à região superior e não teve força, pode deixar ele esperar ele chegar ao fundo do RSI para fazer o encerramento, que seria aqui, que seria um ponto estratégico. Bom, perfeito. Agora aqui, como eu vou saber que ele está perdendo força de baixa? Aqui nós não teríamos como saber, tá? Porque aqui foram fundos iguais. Ele só retornou. Só que você sabendo que já teve pouca força para continuar alta aqui, quando ele retornou aqui, você fica observando a RSI. Bom, ele chegou lá no topo, não teve força, sentiu, não teve força, 2 avisos. Terceira tentativa, não teve força, frustrada. Tá te dando ideias de que vai cair. Você pode abrir ordem, utilizando uma estratégia de rompimento de média, rompimento de canal. Pode utilizar toque de média aqui. Alvo pode usar o último fundo. Tocou ali, busca o último fundo. Tá? Isso, conceito de baixa, né? Conceito de perdendo força para alta. E o conceito de perdendo força para baixa é o mesmo, só que você vai inverter os valores. Quando ele começar a perder os topos no RSI, você já sabe que está perdendo força, porque quando ele vem no movimento altista, tá? Vamos ver o movimento altista aqui, ó, já utilizando a sobrecompra ao seu favor. Quando ele vem no movimento altista, desde anteriormente lá, ele não vai romper o meio, ele vai segurar no meio, segurou o meio e está indicando um movimento de alta. Iniciou uma movimentação de alta. Aqui ele já está rompendo. Então saiba que ele está começando a chegar no final do seu movimento de alta. Por quê? Quando ele fica sobrecomprado, ele não pode ficar sobrecomprado por muito tempo. Ele não pode trabalhar sempre fora desse meio. Ele tende sempre a ficar trabalhando no meio. Então já fica entendendo, ele está sobrecomprado. Vai ter um momento que ele vai ter que retornar para o centro do RSI, para essa demarcação. Então você fica cuidando. Movimentou, deu-lhe um pico de alta, caiu, tentou novamente, não teve força, retornou para o centro. Geralmente, quando ele é sobrecomprado e retorna, ele tende a inverter. Ou quando ele é sobrevendido, como a gente pode ver aqui anteriormente, ele tende a reverter. Não é sempre isso, mas geralmente acontece isso. Aqui você viu que ele estava sobrecomprado, retornou para o centro. Você poderia ter utilizado isso aqui como uma confluência para você pegar a sua operação. Aqui teria estratégia para operação? No meu caso não teria aqui, teria uma estratégia aqui. Mas aqui você já sabe que ele já está mostrando um movimento de queda. Por quê? Bom, além de ele ter perdido a alta, ele já iniciou uma queda aqui. Ele iniciou uma queda aqui, ele testou um fundo de um canal, rompeu as médias, fez um teste de canal,
mostrando indícios de queda, você pode abrir uma ordem vendedora aqui. Vai segurar até onde? Ao jeito que eu expliquei da alta. Ou quando chegar ao fundo do RSI, ou quando chegar numa região que vai fazer ele parar. Então ele estava no fundo, sobrecomprado, voltou para o centro, acha uma região estratégica do gráfico para você abrir a ordem. Tá? Bem simples. Agora sobrevendida, vamos lá. Quando ele está sobrevendido, ele está indo em ponto extremo. Sempre quando ele está sobrecomprado ou sobrevendido, ele está indo em extremidades, locais extremos. Bom, vamos lá. Aqui, chegou numa região muito extrema, sobrevendida, muito distante. Ele foi em 10.9. Retornou subindo, mas nessa subida aqui, ele não retornou para o centro do RSI. Aqui ele retornou. Vocês podem ver que ele fez um rompimento. No momento que ele fez o rompimento da média azul, ele fez um retorno com um teste do fundo ali, ó, e retornou numa explosão de alta. Retornou da sobrecompra com uma força compradora muito agressiva. Por ter vindo de uma sobrecompra, ele vem com um impulso forte para retornar. Você pode abrir uma ordem aqui, esperar o movimento, utilizando ponto estratégico para encerramento. Sobrecompra e sobrevenda é o mesmo conceito, tá? Agora vamos aqui, quando ele está perdendo força do movimento de queda. Vamos achar o mais bonito para vocês entenderem aqui. Vamos ver. Aqui foi sobrevenda. Aqui foi sobrevenda, deu bastante sobrevenda anteriormente, lateralização muito forte aqui, vamos ver aqui, todas com sobrevenda, então estava simples de achar. Você tem que achar uma região de queda que ele perde força. Aqui, ó, uma região bem nítida de sobrevenda anterior, só que não estava num ponto de compra. Por quê? Nessa queda aqui, ele veio sobrevendido, retornou por meio, e você pode ter continuado retornando por meio. Só que, como eu disse, quando ele está retornando aqui por meio, aqui, retornou por meio e não foi lá no topo, como tu falou, que ele retorna, ele tende a ir. Mas como eu disse, não é todas as vezes, a maioria das vezes sim. Ele voltou a cair. Aqui ele não sobrevendeu, ele já sobrevendeu só que pouco e segurou. O que vai acontecer? Vai acontecer isso também. Por isso que você tem que usar o RSI como uma estratégia adicional ao seu operacional, tá? Você não utilize ele sozinho. Utilize sempre com alguma coisa a mais. Perfeito? Aqui, perdendo força de movimento de queda aqui. Ele vinha no movimento de queda, sobrevendido aqui, retornou. Tu pode ver que ele tenta retornar. Olha lá, o fundo. Aqui tá os fundos, ó. Os fundos alinhados, tá? Quando os fundos estão alinhados ou estão caindo e no RSI eles estão diferente, olha lá. No RSI eles estão subindo, eles estão numa crescente. No gráfico eles estão laterais. Quando eles estão laterais ou estão em queda e o RSI é o oposto, está dizendo que ele não vai mais seguir o movimento de queda. Por quê? Porque ele está numa região muito forte. Foi o que aconteceu. Ele estava subindo, utilizou ali. Você poderia ter feito o quê? Aberto uma ordem de compra aqui embaixo, porque tu sabe que aqui é um fundo e olha o fundo do RSI que é compatível a ele acima dos fundos anteriores, então ele não tem mais força de cair lá embaixo, ele está com força de alta. Então você pode abrir uma compra e achar um ponto estratégico para fechar a ordem, como eu expliquei. E isso você vai utilizar na aplicação da alta também. Ele está fazendo uma alta, tá fazendo uma alta e os topos não estão mais alinhados, ó. Vamos deletar esses desenhos aqui. Ele está fazendo uma alta, vamos ver a alta aqui, alta, perfeito.
Perfeito. Alta, alta, alta. Chegou aqui. Beleza. Observe esses topos aqui. Eles estão em lados opostos. Ó. Alta, alta, alta. Baixa e baixa. Perdendo força de alta. E ele realmente perdeu força de alta. Não continuou a movimentação. Depois ele fez mais uma extremidade e continua a queda de baixa. Outro jeito de tu utilizar o RSI, mas como eu digo, sempre como um adicional, não como só uma estratégia. Se você ficou com dúvida, pergunta aqui embaixo, revê a aula, porque é meio confuso de início. Mas depois que você entende, abre as mentes e pode ser muito útil o RSI. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar o like. Deixa da dúvida, compartilha com os amigos, que o intuito desse canal é ajudar cada vez mais pessoas a terem uma liberdade financeira. Muito obrigado por que assistiu, um abraço e até o próximo vídeo.